Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Aproveita que você vai ter aí o link do YouTube e eu queria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, deixasse aí o seu joinha, deixasse um comentário ou compartilhasse essa mensagem com alguém que você sabe que precisa receber esse recado. Vamos ao texto de hoje, vamos ao tema e eu tenho certeza que o Senhor falará com você em nome de Jesus. A cadeia das dúvidas. Aí sentado nesse desenho da foto é o João Batista, um homem que pregou sobre Jesus, um homem que teve o privilégio de ter ali no seu local de trabalho, que era o deserto, onde João Batista trabalhava ali pregando o evangelho, falando para as pessoas para elas se arrependerem, porque estava ali as portas, a chegada do Salvador. Então o Senhor Jesus foi até João Batista para ser batizado, mas aqui nós vamos encontrar o João Batista em um outro cenário, fora do deserto, fora de seu lugar de batismo, fora do seu lugar de pregação. Ele vai estar num outro ambiente e você vai perceber que algumas coisas vão mudar. Algo vai invadir a mente do João e vai fazer o João tomar uma atitude que nós vamos ver aqui hoje, para que através dessa atitude nós também venhamos aprender. Então, João Batista, o mesmo que havia batizado Jesus, aquele que falava sobre ele, agora se encontra preso em um cárcere. Como você está vendo aí na foto, o João está até meio cabisbaixo aí no desenho, na ilustração. E por que que o João estava desse jeito? Primeira coisa, muitas vezes nós costumamos ler a Bíblia e nós costumamos ver os personagens da Bíblia como pessoas diferenciadas, como pessoas com uma capacidade emocional acima da média. Vemos pessoas que são pessoas de muita fé, pessoas de muita garra, pessoas espiritualmente assim elevadíssimas. E nós olhamos para o texto, olhamos para o Davi, olhamos para o Daniel, olhamos para o João Batista, olhamos para Paulo e falamos: puxa, esses homens eram pessoas especiais. Olha, se eu tivesse nascido naquela época, para mim ia ser mais fácil. Mas na verdade, a própria palavra do Senhor, sabendo que nós teríamos esse pensamento e essa visão, a própria palavra diz que os homens, os heróis da fé, eles são iguais a nós, passam pelas mesmas tentações que nós passamos, passaram pelas mesmas provações que nós passamos, mas eram pessoas que dedicaram a sua vida a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus, a entender o chamado deles. Então, para que essa situação ela não aconteça dentro da sua mente e você se coloque um dia na incapacidade de ser alguém de fato de Deus, então a palavra deixou ali isso pronto. As mesmas tentações, as mesmas provações que eles passaram são as mesmas que nós estamos passando hoje. Você vê na Bíblia o próprio Davi passando ali por muitos problemas familiares, problemas que você também que está assistindo aí no YouTube, ouvindo esse áudio, acompanhando essa pregação, você também passa por problemas na família. Aqui você vai ver um João Batista humano, porque é isso que ele era. João Batista era um homem. Então, tome cuidado. Às vezes nós estamos encaminhando o nosso pensamento para um lugar perigoso, um lugar que você chega ao ponto de falar assim: nem vale mais a pena eu buscar Deus, porque que adianta eu me esforçar tanto? Eu nunca vou ser como o apóstolo Paulo, eu nunca vou ser como João Batista, eu nunca vou ser como Davi, eu nunca vou ser como Daniel. Essa é a nossa vez. Agora a geração onde o Senhor
com o seu poder se manifesta é a nossa geração. Já passou a geração de Davi, já passou a geração de Daniel, já passou a vez deles, se findou. Agora é a minha e a sua vez. Hora de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem nos dado como palavra, para que os meus filhos, os meus netos, eles olhem para mim e entendam que o mesmo Deus de Abraão foi o Deus do meu pai, foi o Deus do meu irmão mais velho, foi o Deus do meu avô. Agora é a nossa vez. Então vamos ao texto aqui para você poder entender melhor. João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, até o versículo 14 aqui, no livro de João, capítulo 1, está explicando quem era o Senhor Jesus e está explicando o que ele representa aqui na terra. Então, está dizendo que ele era a luz que veio para iluminar os homens. E ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, o povo que o Senhor constituiu através da vida de Abraão. Então, através da vida de Abraão, o Senhor cria a sua própria nação, cria o seu próprio povo, para que o seu povo habite nessa terra, obedeça a ele e faça com que essa terra seja uma terra abençoada. Mas esses que eram seus se perderam, entraram em trevas, se afastaram da sua palavra, mataram os profetas, e aí o Senhor envia o seu próprio filho para iluminar esses homens. Só que a Bíblia diz que esses que eram do Senhor, que é o povo do Senhor, não reconheceu o filho dele. Aquele que estava recebendo o Senhor Jesus não estava de fato entendendo quem Jesus era. Então esse aqui é o contexto de João, explicando aqui do livro de João, explicando quem de fato é o Senhor Jesus. Aí no versículo 15 diz: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes a ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui o João testificou sobre esse Cristo. O João testificou sobre essa luz. Ele estava aqui até dizendo para esses homens que foram enviados para saber quem era o João Batista, já que o João Batista estava fazendo um trabalho magnífico que vinha crescendo, e esses homens foram lá. E o João passou a se explicar.
olha, eu sou aquele que vem antes dele, eu vim preparar o caminho, ele é de fato, ele é o Filho de Deus, ele veio para salvar. E o João está falando aqui com uma convicção quem é o Senhor Jesus. Porque o João, aqui, onde o João estava? Ele estava exatamente onde Deus o colocou. E estava fazendo exatamente o que Deus o enviou para fazer. Então, até o ponto que eles perguntam, mas tá, entendi que você está falando sobre Jesus, que o Salvador chegou, mas e você? O que nós vamos falar para aqueles que nos enviaram sobre você? Você é o Jesus? Não, não é de mim que eu estou falando. Você é o Elias? Também não. Você é um profeta? Não, também não. Então, quem você é? Aí o João, ele vai fazer uma coisa que todo mundo que está no centro da vontade de Deus consegue fazer. O João vai dizer quem ele é. Você sabia que quando você está longe de Deus, você perde a sua identidade real. Você perde a sua identidade verdadeira. E muitas pessoas longe de Deus, elas não sabem quem elas são. E João diz: então fala para ele que eu sou a voz que clama no deserto. É isso que eu sou. Eu sou alguém que deve falar de Deus. Eu sou alguém que deve falar sobre esse Jesus. Eu sou alguém que não pode se calar. Eu sou uma voz que clama no deserto. Por exemplo, na igreja eu cumpro o papel de ministro de louvor. Então era como se eu falasse, eu sou um louvor. Então João é aquilo que ele faz. O João é uma voz que clama no deserto. É como se eu fosse um louvor. Então, a minha função é adorar ao Senhor e levar pessoas até a presença de Deus. E se eu me afasto da presença de Deus, o que você é? Ah, eu não sei mais o que eu sou, não. Não tenho certeza de quem eu sou. Então, esteja na presença do Senhor, para que através dessa presença você saiba quem você é. E não saber quem você é te deixa perdido, como pai, como filho, como marido, como esposa, como funcionário, como cidadão. Por isso que tem muitas pessoas que elas já nem sabem mais o que elas vieram para fazer aqui nessa terra, porque elas estão longe de Deus. Ao se aproximar de Deus, a primeira coisa que o Senhor te dará é a identidade. Olha, filho, isso aqui isso aqui é o que você é. Então, em cima disso, gaste a sua vida aqui, ó, em cima daquilo que você é. Não gasta a sua vida sendo outra coisa. Você tem que gastar a sua vida louvando, adorando, tem que gastar a sua vida pregando, ensinando, tem que gastar a sua vida orando, intercedendo, você tem que gastar a sua vida amando, acolhendo. É isso. Então, continuando aqui, então o João ele estava no centro da vontade de Deus. E lá o João, é isso que eu sou. Olha, Jesus é esse, eu sou esse. Ele conhecia quem ele era, ele conhecia quem era Jesus. Estava maravilhoso. Aí aconteceu aqui no livro de Mateus 11, a nossa mensagem de hoje. Aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Entenda aqui que cada detalhe daquilo que você lê é importante. Então eu vou ler de novo e eu vou parar no detalhe aqui se você não percebeu ele. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
Você percebeu onde o João estava? O João já não estava mais no deserto. O João já não estava mais ali no exercício da sua função. Agora o João estava dentro de uma cadeia, como aí na foto. O João estava preso. E a fama de Jesus estava crescendo tanto que até mesmo lá da cadeia, o João Batista estava ouvindo falar sobre os feitos de Cristo. E ao entender que o João Batista, claro que ainda não existia a palavra igreja ali em evidência como nós temos hoje, mas o João, assim como Jesus, também tem os seus discípulos. E esses discípulos, ao visitar o João, provavelmente ali falava: João, mestre, olha, o Senhor Jesus está, rapaz, está pregando, está fazendo um monte de coisa, tá crescendo a fama dele, ele tá arrebentando lá. Olha, Jesus está um sucesso. E ele veio para realmente fazer o negócio estremecer. E o João preso, o João vai pedir para os seus discípulos fazer uma pergunta meio maluca. Por que que meio maluca? Lembra do João? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Jesus. Olha, esse veio para batizar. Olha, eu não sou digno de desatar as sandálias. E o João, toda aquela certeza, aquela convicção. E aqui o João diz assim: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O mais interessante aqui é como o Senhor Jesus vai lidar com essa situação. Se fosse eu, se fosse você, talvez você falaria assim: puxa, o João tá duvidando de mim? Puxa vida, como é que pode? Nossa, que decepção. Poxa, João, nunca você poderia ter duvidado de mim, João. Olha, eu tô sem palavras, sinceramente, é quase que uma traição. Uma pessoa que falava de mim, que me batizou, e agora ele está com dúvida a respeito de quem eu sou. Sabe por que que Jesus não vai ficar chateado com o João? Você sabe por que que Jesus ele não vai virar a cara para o João? Ele não vai mandar um recado falando: olha, João, por isso que você está preso aí, ó. Porque Jesus sabe que João é um homem. Assim como Jesus sabe que você que está me ouvindo aí é um homem, que você é uma mulher. Ele conhece a tua estrutura, conhece a tua capacidade, sabe que você não é um super-herói, sabe que você não é uma máquina. Você é uma pessoa que passa na vida por altos e baixos. E eu falo para você, não é nos altos que vêm as questões que martelam dentro da nossa cabeça, são nos baixos. Não é na fartura que alguém duvida de Deus. Não é na abundância que alguém bambeia, mas é na escassez, é na perda, é no momento complicado. E eu fiz uma pergunta. Se eu vou jogar futebol e o outro time é um time muito bom, eu vou ter que usar a minha melhor tática, eu vou ter que usar os meus melhores jogadores para poder vencer o time adversário. Jamais eu poderia, num jogo assim, colocar jogadores meia-boca, vamos dizer assim, jogadores medianos, para enfrentar uma seleção do outro lado. E aí isso me fez, esse exemplo me fez olhar para Mateus capítulo 4, lá no deserto, onde Jesus vai ser tentado pelo diabo. E aí o diabo vai usar as suas melhores estratégias, porque ele está diante do melhor. Ele não está tentando o Joãozinho, ele não está tentando o Mateuzinho, ele não está tentando o Davizinho, ele está tentando o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aí ele vai usar a sua melhor tática. E ele não quer perder tempo, ele não quer ficar enrolando, ele quer já chegar chegando. E a primeira coisa que ele fala para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira estratégia do diabo com Jesus foi
tentar implantar uma dúvida. E eu falo para você, se ele usou essa estratégia com Jesus, é que é uma boa estratégia. Porque muitas pessoas estão com a prisão da dúvida. Assim como o João aqui dentro, ele não está preso só pelas grades. Ele está preso pela dúvida aqui. Mas Jesus, conhecendo que João é um homem, que João é humano, ele vai salvar esse João Batista. Assim como ele vai salvar você. E a estratégia que Jesus usa para salvar o João é essa aqui, ó. Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, ao invés de ficar irritado com o João, ele pediu para os discípulos dele o avisarem que a palavra estava se cumprindo. Você lembra que base o João usava para poder falar de Jesus? O livro que aponta para o Messias. Um livro messiânico, o livro do profeta Isaías. E aqui, quando Jesus fala assim, faz o seguinte, vai lá, volta lá e fala para o João que os coxos andam, que os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Sabe o que Jesus estava fazendo? Olha o que está escrito em Isaías 29:18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. João, olha para a palavra, João. Ainda que você não olhe para mim, João, olha para a palavra. E quando você olhar para a palavra, você vai me encontrar. Cadê Jesus na minha vida? Olha para a palavra. Você que está me ouvindo aí, olha para a palavra. Meu, mas eu estou desesperado, eu estou numa situação. Olha para a palavra. Não olha para a situação, não. Olha para a palavra. A palavra vai te dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha para a palavra. A palavra vai dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olha para a palavra. Olha para a palavra. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para a palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para a palavra. E assim o recado é dado a João Batista. Ô João, Jesus pediu para você olhar para a palavra. Se acaso você duvide que realmente é dele e sobre ele e tudo para ele, olha o que a palavra diz. Naquele dia os surdos ouvirão. Ô João, os surdos estão ouvindo. João, os coxos estão andando. João, os mortos estão sendo ressuscitados. É ele, João. Não duvida. Sabendo dessa parte humana, minha e sua, hoje o Senhor nos envia essa palavra. Toma cuidado com a prisão da dúvida. Esse é um ataque do diabo que você está sofrendo. Isso é um ataque do diabo. Fazer com que você venha duvidar. Mas o melhor antídoto, pois o Senhor Jesus, quando o diabo disse, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu dizendo, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus, dessa o homem viverá. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas de uma coisa eu sei. A palavra de Deus é a arma que você precisa agora para poder sair dessa situação. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que visite cada pessoa agora que está presa na dúvida se o Senhor, meu Pai, existe, presa na dúvida de que se o Senhor se importa com o sofrimento dele, dúvida de que se realmente esta pessoa é alguém que o Senhor deseja usar, alguém que o Senhor, meu Pai, tem um olhar de desejo, de aprovação. Senhor, é no nome de Jesus. É usando as palavras do Senhor Jesus, meu Deus, que eu, Pai, peço ao Senhor, Pai, que essas pessoas olhem para a Tua palavra, que os olhos, meu Pai, dessa pessoa se abra hoje, meu Deus, para enxergar que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador do mundo, que o Senhor é a luz, Pai. Aqueles que eram seus recusaram a luz, mas que nós não venhamos recusar essa luz, porque essa luz veio para a nossa vida, Pai, em forma de graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor ainda assim pensou em nós, nos incluiu no plano da salvação. Pai, Senhor, vai trabalhando agora na mente desta pessoa, vai trabalhando agora no coração, meu Pai, deste jovem, desta mulher, deste homem, Pai, que está, Senhor, preso na dúvida. Pai, essa prisão, Senhor, parece estar totalmente trancafiada, parece estar totalmente, meu Pai, até mesmo vigiada, para que essa pessoa não saia da dúvida. Mas eu oro agora, Pai, eu clamo por esta pessoa. Deus, eu intercedo, eu levo essa pessoa até o Senhor agora, pedindo ao Senhor, quebra todas as cadeias, despedaça, meu Pai, todas as trancas, para que essa pessoa hoje seja posta em liberdade, seja posta, meu Pai, livre para te adorar, para te louvar, para fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor, meu Deus, já determinou para que essa pessoa faça. Deus, tem gente aqui, Senhor, que sabe que foi escolhida por Ti para um ministério. Tem pessoas aqui que sabem que foi escolhida para o Senhor para exercer algo, seja louvando, seja pregando, seja ajudando, amando. Pai, Senhor, que esta pessoa, meu Deus, ela saia dessa cadeia hoje e tome posse, Pai, do desejo e da vontade estabelecida pelo Senhor na Tua palavra. Pai, eu encerro essa oração com a Tua palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Aproveita que você vai ter aí o link do YouTube e eu queria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, deixasse aí o seu